Olá, hoje estamos aqui com o professor Ronaldo Lima Lins para conversar com ele sobre o seu livro de ensaios publicado em 1993, Nossa Amiga Feroz, Breve História da Felicidade na Expressão Contemporânea, que foi publicado pela editora Rocco. Agora a gente vai ouvir o professor. Diga. Quem está vendo essas gravações, em que eu falo um pouco de cada livro meu, vai percebendo que cada um desses livros tem uma história própria. É como esses livros tivessem uma biografia e, ao mesmo tempo, um contexto histórico. Nossa Amiga Feroz não foge a esse esquema. Eu havia solicitado uma bolsa de pós-doutorado na França e cheguei já com uma tese, que era estudar, a partir de uma frase pronunciada por Saint-Just, um grande líder da Revolução Francesa na Assembleia Nacional, em que em determinado instante ele virou-se e disse: a felicidade é uma ideia nova na Europa. Quem ler os meus livros vai ver que a Revolução Francesa está sempre muito presente nas minhas elaborações, porque a Revolução Francesa é um evento histórico fundador da modernidade. Eu então quis estudar aquela frase do Saint-Just acoplada à expressão artística que surgiu depois da Revolução Francesa, portanto, século XIX e século XX. É um período muito interessante, porque carregado de esperança, preenchido de utopias. Imaginou-se que a Revolução salvaria o homem e que mudaria completamente os eixos da sociedade. E essa ideia moveu o mundo. É uma ideia que dilacerou as pessoas e, ao mesmo tempo, fundamentou os seus movimentos sobre a superfície terrestre. Agora eu queria fazer uma pergunta. Como que nesse livro aparece uma espécie de diálogo, uma interlocução, um entrelaçamento entre a ficção e o ensaio? Como que isso aparece nesse seu livro? Porque eu queria estudar a expressão moderna, a partir daquela frase do Saint-Just: a felicidade é uma ideia nova. Eu sabia que, do ponto de vista político, as utopias tinham prevalecido, como busca, como procura. Mas, ao mesmo tempo, havia uma expressão literária, artística, que era trágica, de caráter trágico. Isso prevalecia não só na literatura, posso citar os três alicerces da literatura do século XX, que são Sartre, Kafka, Marcel Camus e Ulisses de Joyce, mas também nas artes plásticas. Posso citar o Camille Claudel, posso citar Frida Kahlo. São nomes que marcaram Rodin, marcaram as artes plásticas da época. E ela não retratava uma vida reconciliada consigo mesma. Elas retratavam dor. Retratavam uma busca que era incapaz de se concluir. Então, todo o balanço que era possível ser feito sobre o período das utopias apontava, ao contrário, para uma expressão trágica. A ideia, o título do livro, Nossa Amiga Feroz, foi tirada de uma carta do Rodin para Camille Claudel, que se referia a ela como minha amiga feroz. Camille Claudel era como se fosse uma fera, nunca ficava quieta. E ela representava, de certa maneira, uma angústia, uma vontade de mudar tudo e transformar o mundo, que ele também tinha, de um modo um pouco mais atenuado. E ela tinha de uma forma acirrada. Nossa Amiga Feroz é um pouco sobre isso tudo.